Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Claudinho, você já conhece aqui do pré-vestibular da Univir, o melhor pré-vestibular do país. É um prazer tê-lo de volta, me sinto feliz e honrado em poder participar dessa caminhada na sua história de vitória. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. E hoje o tema da nossa aula, Brasil pré-colonial. Você está lembrado que na aula passada estudamos as expansões marítimas europeias. Dissemos que Portugal foi o grande pioneiro nas expansões do século XV, que a Espanha veio em seguida no século XVI e que a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500 foi fruto dessa expansão marítima europeia no final da Idade Média para início da Idade Moderna. Aprendemos também na aula passada que enquanto os portugueses descobriram o Brasil, os espanhóis foram os responsáveis pelo descobrimento da América. E que com o descobrimento da América, Portugal sendo a principal potência econômica da Europa do século XV, Portugal exigiu um pedaço dessas novas terras, exigindo da Espanha, dando início, portanto, à formação do Tratado de Tordesilhas. Está lembrado disso? E dissemos que, pelo Tratado de Tordesilhas, dividiu-se o novo mundo, descoberto a descobrir, entre portugueses e espanhóis. Portanto, aprendemos na aula passada que a chegada dos portugueses ao Brasil está inserido nessa mudança de pensamento europeu do final do século XV para início do século XVI. Ao chegar ao Brasil, em 22 de abril de 1500, a gente começa de fato a nossa história. Comigo na tela. A primeira fase da história do Brasil é o que nós chamamos de Brasil pré-colonial. Professor, e o que foi o Brasil pré-colonial? Corta para mim. A história do Brasil está dividida em Brasil pré-colonial, de 1500 a 1530, Brasil colônia, de 1530 até 1822, e lembro como se fosse hoje. No dia 7 de setembro de 1822, quando eu estava saindo de Santos para São Paulo com meu amigo Pedro de Alcântara, o príncipe regente, às margens do Ipiranga proclamamos a independência do Brasil. Você está lembrado disso? Quando Pedro disse: querem guerra, então terão guerra, independência ou morte. Ali marcava-se o fim do domínio português e início de uma nova fase da nossa história que denominamos de primeiro reinado. Portanto, de 1500 a 1530, Brasil pré-colonial. De 1530 até 1822, Brasil colônia. De 1822 a 1831, primeiro reinado. De 1831 a 1840, período regencial. E de 1840 a 1889, é o que chamamos de segundo reinado. A partir dali, começava o Brasil República, tema que estudaremos ao decorrer do nosso curso. Por enquanto, o Brasil pré-colonial. E alguém pergunta: professor, o que significa o Brasil pré-colonial? Comigo na tela. Vejam lá, pré é um prefixo que significa antes, aquilo que antecede alguma coisa. Portanto, é claro que o Brasil pré-colonial significa o Brasil antes da colonização. Meu amado irmão, minha amada irmã, corta para mim. Quando os portugueses aqui chegaram, não deram início imediatamente ao processo de colonização. Aliás, costumo dizer que aprender história é sentir-se um personagem dela. Como é que a gente aprende história? É só lendo? Também, obviamente. Ninguém aprende
de nada por telepatia, é necessário que a gente estude, que leia o máximo possível. Mas nem sempre aquilo que eu estou lendo eu consigo aprender, entender, memorizar, se for o caso. É por isso que às vezes você está lendo a primeira página do seu livro de história. E ao chegar na segunda página, você diz assim: caramba, eu já esqueci tudo o que eu li na primeira. E quando você passa a ler a terceira página, o problema só aumentou, porque você já esqueceu a primeira e a segunda página. E ao final do dia, você olha para trás e diz assim: o que foi que eu aprendi na leitura de hoje? É por isso que eu convoco a todos a estudar história, sentindo-se um personagem dela, se imaginando na cena. E se assim for, quando falarmos do Brasil, da escravidão, você se imagine sendo um escravo ou sendo um senhor. Quando eu falo do português, do europeu e do índio, sinta-se à vontade para se sentir um índio ou um português. O importante é que sinta-se um personagem da história, para que você nunca mais a esqueça. E assim, quando chegamos ao Brasil em 1500, imagine qual grande foi o choque cultural entre esses dois povos. Aliás, costumo dizer o seguinte: imagine que você está numa sala de aula e de repente entram pessoas estranhas, desconhecidas, vestindo roupas diferentes ou nuas. Vamos entrar, essas pessoas estão nuas, enquanto o nosso hábito cultural é andarmos vestidos. E essas pessoas estranhas exigem que todos fiquem nus na sala. Professor, que coisa mais esquisita. É, esquisito mesmo. É esquisito porque é diferente daquilo que estamos habituados. E quando os portugueses aqui chegaram, esse choque cultural entre o europeu, que chegava bem vestido, recém-saído da Idade Média, ainda impregnado com o pensamento medieval cristão, e encontra as comunidades indígenas com uma cultura completamente diferente. E quando os portugueses aqui chegaram, não deram início imediato ao processo de colonização. E não deram principalmente por quê, professor? Se caísse uma questão em prova e te perguntasse assim: com base nos seus conhecimentos adquiridos nas aulas do Claudinho, responda: por que Portugal não deu início imediatamente ao processo de colonização? Na tela, vejam, se Portugal não deu início imediato ao processo de colonização, durante os primeiros 30 anos da nossa história, que nós chamamos de período pré-colonial, por que foi que Portugal não teve interesse por essas novas terras? Portugal tinha um comércio lucrativo com as Índias, e ao chegar ao Brasil, vamos consultar então a carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, você já ouviu falar certamente em Pero Vaz de Caminha, não já? Diga sim. Pero Vaz de Caminha foi esse cidadão aqui, ó. Pero Vaz de Caminha escreve a carta. Aliás, essa carta de Caminha é um tema recorrente em provas quando se trata de Brasil pré-colonial. Pero Vaz de Caminha foi o escrivão da esquadra de Cabral. E ao chegarmos aqui em 22 de abril de 1500, ele começou a escrever a carta e disse assim: majestade, até o momento já andamos muito, mas não temos notícia que exista ouro, prata, ferro, nenhum tipo de metal. A terra é muito chã, em que se plantando tudo dá. Mas, pelo que posso ver, nosso maior dever é salvar essa gente. Gente, que carta bonita na tela, que carta bonita, que carta linda. Ou seja, o choque cultural entre esses dois povos está latente já no início da carta, quando diz: acho que o nosso maior dever é salvar essa gente. Então vejam, eu perguntei no início do nosso encontro
Por que foi que Portugal não despertou interesses imediatos no processo de colonização? Majestade, até o momento não temos notícia que exista ouro, prata, ferro, nenhum tipo de metal. A terra é muito chã, pelas águas que tem, pelas florestas, percebe-se que se plantando tudo dá. Mas, pelo que posso ver, majestade, o nosso maior dever é salvar esta gente. Digam bonito isso. O nosso maior dever, majestade, é salvar esta gente. Olha, se a prova quer saber, por que foi que Portugal não deu início imediato ao processo de colonização? A resposta é: porque Portugal ainda tinha um comércio intenso com as Índias e por não ter encontrado metais preciosos no Brasil. Não temos notícia que exista ouro, prata, ferro, nenhum tipo de metal. Ora, se tivesse encontrado ouro, certamente Pedro Vaz de Caminha teria dito: majestade, estamos encantados, encontramos uma grande quantidade de ouro e temos que explorar o mais rápido possível. Mas não encontramos. É exatamente por isso que durante os 30 primeiros anos da nossa história, Portugal não despertou interesse pelas novas terras descobertas. E se não despertou interesse e ficou fazendo apenas algumas viagens esporádicas de vez em quando nesse período, é o que nós chamamos de Brasil pré-colonial. Pré-colonial por quê, professor? Porque só a partir de 1530 é que Portugal passou a despertar interesses pelas novas terras. E aí você pergunta assim: professor, o senhor está aí, todo bonitão, cabelo cheio de gel, tal. Mas eu tenho uma pergunta. Pergunte. Professor, se o senhor disse que Portugal não despertou interesses pelas novas terras nos 30 primeiros anos da nossa história, porque não encontrou ouro, metais preciosos, então o raciocínio lógico me faz entender que em 1530 Portugal encontrou ouro. Estou certo, professor? Tá não, está errado. Está errado. A premissa é verdadeira, mas a conclusão é falsa, é fake. Professor, então por que foi que Portugal decidiu colonizar o Brasil a partir de 1500? Se não tinha encontrado ouro, principalmente para evitar as invasões estrangeiras. Sim, estou falando com você aí que está sentado. Portugal decide colonizar o Brasil em 1530 para evitar as invasões estrangeiras, para garantir a posse das novas terras descobertas. Tudo bem? E como eu disse na aula passada, comigo na tela, na aula passada eu disse que o termo conquista é um termo inadequado. A gente fala em descobrimento porque a historiografia oficial assim o considera. Conquista também é inadequado, porque ninguém conquista o outro na base da porrada, pelo menos pressupõe-se, não é? Como é que você conquista alguém? Você, meu querido jovem, minha querida jovem, que está aí assistindo essa aula, você está na balada, está lá na balada, beleza, e de repente você vê alguém, você vê um cara bonito, um loiro alto, magro, dos olhos azuis, careca, de óculos, o padrão de beleza nacional. Aí você diz assim: como eu queria conquistar esse Deus grego, o que é que eu faço? Você vai se afastar um pouco, se aproxima e dá um bicão nas minhas pernas, nas pernas desse homem que eu falei para vocês aí. Você vai chegar dando porrada? Não é assim que se conquista alguém.
A gente conquista o outro mostrando que a gente é útil para o outro, não é assim? Aliás, muitas vezes, eu até quero saber o que é que a outra pessoa pensa, para que eu possa me adequar ao pensamento dela. E eu digo que a gente só conquista alguém se a gente conseguir falar o que o outro quer ouvir. E aí a gente diz assim, parece que a gente já se conhece há muito tempo, não é? Como a gente tem um papo legal. A pessoa gosta de chocolate e você não vai falar em Tucumã. Portanto, conquista é um processo de interação entre os dois. Não foi isso que aconteceu. O que ocorreu é que os portugueses chegaram invadindo o Brasil, impondo aos indígenas a sua cultura. Aliás, nada mais contraditório do que chamar os nossos nativos de índios. Eu disse numa aula passada aqui, que por que é que o índio é índio? Se alguém te perguntasse por que é que o índio é índio, você responderia, ele é índio porque ele nasceu numa aldeia indígena, porque ele não pertence ao grupo do homem branco. É isso? Não, não é isso. O índio é índio porque o homem branco disse, você é índio. E a partir daí, ele passou a acreditar que era índio. Temos que ter cuidado para a gente não ser o que as pessoas querem que a gente seja, tudo bem? Quando alguém disser você não pode, você pensar, realmente eu não posso. Quando alguém disser você não é ninguém, você pensar de fato que não é ninguém. O índio é índio porque os europeus disseram, chegamos às Índias, olha os índios aí. Então, nesse período pré-colonial de 1500 a 1530, em que pese haver uma certa relação amistosa, e aí um cuidado, quais as principais características do Brasil pré-colonial? O que ocorreu nesse período? A primeira coisa é essa relação entre índios. Um dia eu estava em um congresso aí fora do estado e a discussão era sobre a questão indígena, e eu disse assim, o índio não deveria, ou os nativos do Brasil não deveriam ser chamados de índios. E um colega no debate perguntou, por que, professor? E eu disse, porque índios são habitantes das Índias. Isso deveria ser o correto. E ele disse, então, deveriam ser chamados de quê? De ameríndios? Mas ameríndios é um termo também criado pelos europeus. Américo Vespúcio veio aqui depois de Colombo e disse assim, olha, Cristóvão Colombo não chegou às Índias, ele descobriu um novo continente. Então, em homenagem a Américo Vespúcio, deu-se o nome a esse novo continente de América, e os seus habitantes de ameríndios. Então, ameríndios é um termo criado pelos europeus para dizer habitantes da América. E aí ele disse assim, então, se não deveriam serem chamados nem de índios, nem de ameríndios, como deveriam, professor? E a minha resposta, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Só sei que o índio é índio, não porque ele se sentiu índio, mas porque disseram a eles, vocês são índios. Digam, bonito isso. Bonito isso. Pois bem, e olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Quando chegamos ao Brasil em 1500, aí pregamos uma cruz, na tela comigo, pregamos uma cruz e fomos, alguns dias depois, celebrar a primeira missa. Primeira missa. O Pero Vaz de Caminha, aquele cidadão que escreveu a carta para o rei de Portugal, ele disse assim, majestade, durante a missa, tinham mais ou menos uns 200 deles, dos índios, prestando atenção atentamente a nós. Até parece que entendia o que a gente estava falando, mas mostrando todas as vergonhas. Parece que são tão inocentes que não perdem para Adão e Eva. Parece que são tão inocentes que não perdem para Adão e Eva. As mulheres são bonitas,
têm pele avermelhada, seios arredondados, coxas grossas, e não mostram qualquer pudor em mostrar suas vergonhas. Durante a missa, um dos nossos pegou uma toalha e colocou no colo de uma jovem de 23 anos aproximadamente, e parece que por esquecimento ela deixava a toalha e continuava mostrando suas vergonhas. Daí porque eu disse no início desse encontro que a primeira coisa que devemos pensar no início dessa história, Brasil e europeus, é o choque cultural entre esses dois povos. E por um longo tempo, começamos a alimentar a ideia, e ainda hoje temos, de certa forma, o sentimento de que a cultura do homem branco é superior à cultura indígena. Quantas vezes nos revoltamos com pessoas de fora do estado, que às vezes dizem assim: lá em Roraima só tem índios, lá no Amazonas só tem índios, e a gente se sente ofendidos, como se fôssemos melhores do que eles, como se não fôssemos iguais a eles. Lembro como se fosse hoje. Quando estava saindo da Paraíba para vir para Roraima, um professor da universidade disse assim: Cláudio, o que você vai fazer lá em Roraima? Você é um cara estudioso, tem todo um futuro aqui, e lá em Roraima só tem índios. E as mulheres andam com os seios de fora pelas ruas. E eu respondi assim: é para lá que eu quero ir. É para lá que eu quero ir, porque aqui nem eu sei da minha mãe, eu estou vendo mais. Olha, quando eu digo isso, foi uma verdade. Quer dizer, mesmo nas universidades, alguns professores ainda acham que no Amazonas, Rondônia, Roraima só tem índios. E ainda que só tivessem índios, aliás, como seria bom que só tivessem índios, porque seria uma demonstração clara de que sua cultura, sua terra, continuava sendo respeitada. Não é? Portanto, os portugueses dizem assim: eles são tão inocentes. É muito importante isso e cai muito em prova. Isso demonstra respeito pela cultura indígena? Não, desprezo. E grave aí nos neurônios do seu coração. Não existem culturas superiores ou culturas inferiores. Existem culturas diferentes, próprias para o seu povo e adequadas ao seu tempo. E todas as vezes que a humanidade pensou que havia uma cultura superior à outra, as grandes tragédias da história foram registradas. Quando os europeus vieram para a América, e só no Brasil, por exemplo, dizimaram mais de 5 milhões de índios ao longo da história. Quando se sentiram superiores aos africanos e arrancaram os africanos de sua terra natal e trouxeram para a América, vendidos como escravos, tratados como animais. E assim, em todos os momentos da história em que alguém se sentiu com uma cultura superior à outra, repito, as tragédias da humanidade foram registradas nos livros de história. Majestades são tão inocentes que não perdem para Adão e Eva. E aí, comigo na tela, prega uma cruz e vamos celebrar a primeira missa. Precisamos converter esse povo. O que significa isso, professor? Significa arrancar do índio sua própria fé, sua própria crença e pregar em cada um deles o Deus cristão. Professor, mas o Senhor não acha que foi um benefício para os índios? Não foi bom convertê-los ao cristianismo? Não, foi horrível, foi péssimo. Os índios não precisavam do Deus cristão. Professor, você é um ateu, saia daí, o senhor está endemoniado. Não, não estou endemoniado, não estou. Sabe por quê? Porque os índios já tinham suas crenças, seus hábitos, sua fé. E vai mais um recado. Não existem e não devemos jamais acreditar nisso.
Não existem religiões superiores ou religiões inferiores. Existem religiões capazes de ligar o homem a Deus. E a religião boa é aquela que te aproxima de Deus e te torna um ser humano melhor. Diga bonito isso. Porque a religião que temos é fruto da nossa cultura. Entendeu? Os índios já tinham suas práticas religiosas. Você quer que eu lhe diga uma coisa? Eu sou católico apostólico romano. Queria ser padre até os meus 20 anos de idade, mais ou menos, quando fui contaminado pelo pecado do mundo, e aí não teve mais jeito. Pois bem, mas sabe por que é que eu sou católico? E hoje eu vou à igreja uma vez a cada 4 ou 5 anos, mais ou menos, mas converso com Deus todos os dias. Não tem um dia que eu não durma ou não acorde sem antes termine a conversa com Deus, e somos muito próximos um do outro. Mas sabe por que eu sou católico? Porque eu nasci num país católico, de uma família católica que foi colonizado por um Portugal católico. Sabe por que a América Latina tem o maior número de católicos do mundo? Porque a América Latina foi colonizada por Portugal e Espanha, os dois maiores reinos católicos do mundo. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, provavelmente eu seria calvinista, porque os Estados Unidos foram colonizados por uma crença calvinista. Se eu tivesse nascido na Alemanha, provavelmente eu seria luterano, porque foi lá que Martinho Lutero fez a reforma protestante e grande parte dos alemães são luteranos. Se eu tivesse nascido em Jerusalém, provavelmente eu não seria nem cristão, seria judeu, acreditando que Jesus ainda não era o Messias, esperando até hoje a vinda do Salvador. Se eu tivesse nascido no Iraque, no Irã, na Líbia, provavelmente eu seria muçulmano. Se eu tivesse nascido na Índia, talvez eu fosse hindu. Percebe que a minha crença, a minha fé está relacionada diretamente à cultura do país onde eu vivo e da sociedade em que eu estou inserido. Por isso, não há crença, não há religião e não há fé superior e nem inferior. Existem crenças e existem fé, capaz de tornar a gente um ser humano melhor. E é essa fé que serve. Apesar de eu ser católico, tenho um irmão que é pastor e dou todos os dias graças a Deus por ele ser pastor, porque é um homem do bem. Diga bonito isso. E apesar de ser católico, quando vou à minha cidade, vou ao culto na igreja dele. E agradeço a Deus por isso. E o que foi que os europeus fizeram? Arrancaram do índio a sua fé, comigo na tela, e pregaram no índio a cultura europeia. E essa cruz para o europeu era um símbolo cristão, porque a cruz é para o cristianismo o símbolo cristão mais importante do martírio, do Calvário de Jesus Cristo. Mas para o índio, essa cruz não tinha significado algum. Aliás, era um pedaço de pau que servia para fazer uma fogueira e cozinhar uma anta, uma capivara, em alguns casos, um próprio europeu. Não é? Essa cruz era uma lenha, quando eu digo isso. Vem cá comigo, vem. Você sabe, vem cá comigo. Você sabe quem foi comido pelos índios aqui no Brasil? Logo no início dessa história, em 1553? Não? Pois eu te digo. Foi um bispo chamado Pero Fernandes Sardinha. Os índios fizeram uma fogueira e comeram coxa de bispo, não é? Buchada de bispo, os índios caetés no litoral de Alagoas. Eu estava lá, foi um momento muito difícil. Nós saímos de Salvador e fomos mandados de volta a Portugal. Quando chegamos no litoral de Alagoas, as nossas caravelas naufragaram. Nadamos até a praia, eu não precisei nadar, eu saí flutuando como se fosse um isopor, cheguei no litoral.
E os índios comeram grande parte, eram canibais e comeram grande parte dos europeus, inclusive o bispo, Pedro Fernando Sardinha. Eu consegui me sobreviver me escondendo por trás de um pé de bambu. Eu fiquei assim, ó, e ninguém conseguia me ver. Percebam, para o índio essa cruz não tinha significado algum. Para o europeu, era um símbolo cristão. Comigo na tela. E aí você vai anotar aí no seu caderno, porque é importante, você vai anotar as principais características do Brasil pré-colonial. Olha, quando é uma questão em prova, eu tenho que saber o seguinte: a questão se refere a que período da história? Tem alunos que dizem assim, professor, as alternativas eram muito parecidas. Eu fiquei em dúvida só entre a letra A letra B, C, D e E. Sabe por que você ficou em dúvida? Porque grande parte das alternativas são verdadeiras para a história, mas não verdadeiras para o que está sendo perguntado. Você entendeu? As alternativas são verdadeiras para a história. Por exemplo, o Brasil já utilizou a mão de obra indígena? Sim. O Brasil já utilizou a mão de obra escrava africana? Sim. O Brasil já utilizou a mão de obra imigrante europeia? Sim. O Brasil já teve uma economia extrativista baseada na extração do pau-brasil? Sim. O Brasil já teve uma economia açucareira? Sim. O Brasil já teve uma economia mineradora? Sim. Cafeeira? Sim. O problema é entender o sentido daquela música, ado, 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 cada um no seu quadrado. Ou seja, eu preciso colocar a alternativa no quadrado da história. Se a pergunta se refere ao Brasil pré-colonial, eu tenho que procurar as alternativas que correspondem ao Brasil pré-colonial, e não do Brasil colônia. Por exemplo, Brasil pré-colonial. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, comigo na tela. Se os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, se os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, aqui ó, 1500, eu te pergunto, que século é esse? E por que é importante? Porque muitas vezes eu consigo eliminar uma alternativa ou várias alternativas pelos séculos. Por exemplo, durante os séculos 16 e 17, a economia brasileira foi fundamentalmente extrativista, baseada na extração do pau-brasil. Errado, só pelo século. No século 17, a economia do Brasil esteve concentrada na região mineradora. Eis que tinha descoberto o ouro. Mentira. Por quê? Porque o ouro é do século XVIII. O açúcar, século XVI e XVII. Durante o século XIX, a mineração viveu o seu auge. Errado. Por quê? Porque século XIX é café. A mineração é do século XVIII. Então veja como é importante saber a questão dos séculos. E aí eu te perguntei o seguinte, comigo na tela, se os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, que século é esse? Que século? Sim, comigo. Século XV ou século XVI? Ou século XVII? Que século é esse? 1500, que século é esse, professor? Não sei, estou te perguntando. Na tela, está em dúvida? Beleza, vou aumentar a tua dúvida ainda. Então, em 1530, Portugal deu início à colonização. Que século é esse? Professor, eu já não sabia da primeira pergunta, agora na segunda só piorou. E por isso que eu estou aqui com você. Por isso que a Univi está aqui para lhe ajudar. Tudo bem? 1500 é século XV. Sabe por que século XV?
Porque como terminou em 2 zeros, comigo na tela, como terminou em 2 zeros, eu corto os 2 zeros e fico com o resultado, é o século. Por isso, veja o que você tem aí. Se eu estou falando 1500, aqui eu tenho o século XV. Século XV. Foi o ano que o reitor da Univir, atual reitor, nasceu. Professor Nonato Mesquita. Em 1500, os portugueses aqui chegaram é século XV. Professor, se 1500 é século XV, então aquela tua pergunta, 1530, que século é esse, professor? Professor, eu posso perguntar à minha mãe que está ali assistindo a aula também? Pode. 1530 é século XV, professor? Não, é século XVI. Sabe por quê? Porque quando não termina em 2 zeros, eu corto as 2 últimas casas e somo o resultado mais 1. E 15 mais 1 é igual a quanto? 16. Ok, se eu não cortar 15 mais 0, dá quanto? Tem alunos que dizem 0. Não, rapaz. Quer levar uma pedrada? 15 mais 0, eu já fiz isso, vai ficar assim mesmo. 15 mais 0 é 0. E mais 0 é 0 de novo. Então, os portugueses chegam ao Brasil no século XV e dão início à colonização no século XVI. Ou seja, a partir de 1501, começou o século XVI. Quando chegamos no ano 2000, o prefeito de Boa Vista era Otomar de Souza Pinto, saudosa memória. E o prefeito de Boa Vista mandou construir o portal do milênio. Está ali, próximo à Praça das Águas. Tudo bem? Porque quando nós saímos de 1999 e fomos para o ano 2000, nós não mudamos o século, mudamos o milênio. E o século só mudou quando chegamos ao ano de 2001. Aí saímos do século XX e fomos para o século XXI. Não fica fácil assim? Então, nesse período pré-colonial, de 1500 a 1530, o que foi que aconteceu, professor? Pessoal, anota no teu caderno aí, ó. Economia extrativista. Economia extrativista. Isto é período pré-colonial. Cuidado, extrativismo vegetal ou extrativismo mineral? Extrativismo vegetal. A extração do pau-brasil. Professor, e para que servia o pau-brasil? Questão de prova do Enem que responderemos daqui a pouco. Havia uma diferença no significado do produto para os 2 povos. Para o índio, pau-brasil era lenha. Pau-brasil era lenha. Aliás, um índio conversando com o francês, o índio perguntou assim: por que vocês cortam tanta lenha? Não existe lenha onde vocês moram? É necessário vir de tão longe assim? E o francês disse: não utilizamos essa madeira para lenha, mas para extrair um corante e fabricar tintas para tecidos na Europa. Então vejam, para o índio, para o Brasil, era lenha. Para o europeu, tinha um sentido comercial. Era matéria-prima para a fabricação de tintas, uma com avermelhada, para tecidos na Europa. Bonito isso? Então, a economia extrativista, extração do pau-brasil, é período pré-colonial. Brasil colônia, açúcar ou mineração, dependendo do tempo. Característica econômica do Brasil pré-colonial, extrativismo vegetal, a extração do pau-brasil. Comigo na tela. E qual foi a mão de obra utilizada nesse período, professor? Mão de obra escravo? Não. Professor, não posso dizer mão de obra escrava? Não. Por que não, professor? Porque nesse período do Brasil pré-colonial, a gente diz que ainda havia uma certa relação amistosa entre portugueses e índios.
havia uma relação amistosa. Essa palavra aí na tela é amistosa, tudo bem? Havia uma relação, de certa forma, amistosa. Era o índio quem cortava as toras de madeira, levava até as feitorias, que eram armazéns construídos na região litorânea. Vejam, aqui está o índio, ó, levando toras de madeira para essas feitorias, para esses armazéns, até que essa madeira fosse embarcada para a Europa. Então, característica do Brasil pré-colonial: economia extrativista, extração do pau-brasil. Mão de obra indígena por meio do escambo. Por isso que a mão de obra não é escrava, é escambo. Professor, não sei o que é escambo. É a troca do trabalho indígena por presentes. Miçangas, quinquilharias, colares, canivetes, espelho. Aliás, o espelho chega ao Brasil nesse período. E aqui para nós, o espelho é um amigo de todos nós e inimigo ao mesmo tempo. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando acorda? Qual? Sim, abre os olhos. Perfeito, perfeito. Há pessoas que vão mexer no WhatsApp antes mesmo de abrir os olhos, não é? Mas eu gosto de me olhar no espelho. Gosto de me olhar no espelho. Eu imagino qual foi a sensação que nós tivemos a primeira vez que nos vimos no espelho. A gente não lembra, certamente, não é? Eu digo que as mulheres têm uma relação muito ambígua com o espelho. Elas se olham mais do que nós homens, é fato, mas ao mesmo tempo não gostam de si mesmo, não é? E costumam dizer, está nascendo um pneuzinho aqui, e eu me olho e digo, está nascendo uma pontinha de osso aqui, outra pontinha de osso aqui. Olhe, deixa eu dar um recado. Se olhe no espelho e se ache lindo, e se ache linda, e se ache belo e se ache bela, porque você é assim, ué. E quando alguém disser que você é feio, você vai dizer o seguinte: feios são os seus olhos que não têm a sensibilidade de perceber em mim as coisas belas que eu tenho. Olha que bonito isso. Feios são os seus olhos que não têm a sensibilidade de perceber em mim as coisas belas que eu tenho. Se não fosse verdade, todos achariam o azul a coisa mais linda do mundo, mas tem outros que preferem a cor vermelha, a cor preta ou a cor branca. Então a beleza está muito mais na sensibilidade dos olhos de quem vê do que mesmo no objeto observado. Então, a troca de presentes, canivetes, colares, espelhos, pelo trabalho indígena, chamamos isso de escambo. E a exploração litorânea. As primeiras viagens portuguesas, não de missões colonizadoras, cuidado, no período pré-colonial, eu não posso falar em missões colonizadoras. No período pré-colonial, foram viagens de reconhecimento do litoral, ou viagens de defesa, viagens pela costa brasileira para proteger das invasões. Tudo bem? Então, Brasil pré-colonial, economia extrativista, extração do pau-brasil, mão de obra indígena por meio do escambo, que é a troca, a construção de feitorias, armazéns na região litorânea para armazenar o pau-brasil e as primeiras expedições litorâneas ou de defesa ou guarda-costa, não para colonizar o Brasil, mas para reconhecer as novas terras descobertas. Tudo bem? Pois bem, feito isso, eu trago uma questão para a gente responder aqui rapidinho. Olha lá, comigo na tela, está lá. Lê o texto para responder a questão. Os tupinambás têm muita graça quando falam, mas faltam-lhe 3 letras das do ABC, que são F, L e R. Comigo na tela. Esse F, L e R é que os portugueses diziam assim: toda essa gentil pela costa não conhecem 3 letras. Eles não usam nem o F, nem o L, nem o R. Portanto, não usam F porque não têm fé.
Não usam o L porque não têm leis e vivem desordenadamente, sem obedecer a ninguém, e não tem o R de rei. Portanto, sem F, sem L e sem R, sem fé, sem lei e sem rei. O que é falso. Que são F, L, R, grande ou dobrado, coisa muito para se notar. Porque se não tem F, é porque não tem fé em nenhuma coisa que adoram, nem nascidos entre os cristãos e doutrinados pelos padres da companhias, têm fé em Deus, nosso Senhor, nem tem verdade, nem lealdade a nenhuma pessoa que lhes faça bem. E se não tem L na sua pronunciação, é porque não tem lei alguma que guardar, nem preceitos para se governarem. E cada um faz lei a seu modo, e ao som da sua vontade, sem haver entre eles leis com que se governem, nem tem leis uns com os outros. E se não tem essa letra R na sua pronunciação, é porque não tem rei que os reja, e a quem obedeçam. Nem obedece a ninguém, nem ao pai, o filho, nem o filho ao pai, e cada um vive ao som da sua vontade. Olha que questão interessante. E aí vem a pergunta. O texto destaca 3 elementos que o autor considera inexistentes entre os tupinambás, no final do século XVI. Esses 3 elementos podem ser associados respectivamente à diversidade religiosa, ao poder judiciário e às relações familiares? Não. Você responder essa, merece levar uma pedrada. Não. A letra B, a fé religiosa, a ordenação jurídica e a hierarquia política, marcou essa. C, ao catolicismo, ao sistema de governo e ao respeito pelos diferentes. D, a estrutura política, a anarquia social e ao desrespeito familiar. Ou é ao respeito por Deus, a obediência aos pais e a aceitação dos estrangeiros. Comigo na tela, qual alternativa você marcou? É claro que você vai repetir o vídeo em casa, ler novamente com atenção, com mais tempo. E a resposta correta está comigo, na tela. Resposta correta, parabéns, você acertou. Está na letra B. Alternativa, a letra B. Cadê a alternativa? Está na letra B. Os textos ou os termos utilizados se referem à fé religiosa. Está aqui, ó, a fé religiosa. Não usam R, aliás, não usam F, portanto não tem fé em Deus algum. A ordenação jurídica, portanto não usam L de lei, não tem F de fé, não tem L de lei e também não tem hierarquia política, porque não conhecem a letra R. Bonito? Olha que bom. Para encerrar o nosso encontro de hoje, vamos fazer o seguinte. Estudamos na aula de hoje que quando os portugueses aqui chegaram em 1500, não deram início imediato ao processo de colonização, porque tinham um comércio muito ativo com as Índias, com o Oriente, e não encontraram metais preciosos aqui. Que esse profundo choque cultural entre indígenas e europeus levou à vitória dos europeus, havendo uma dizimação quase que completa dos nossos povos indígenas. Aprendemos na aula de hoje ainda que quando Portugal deu início à colonização em 1530, não fez por ter encontrado metais, mas para proteger o território das invasões estrangeiras. E aprendemos, por fim, que de 1500 a 1530, o Brasil teve uma economia extrativista, a extração do pau-brasil, utilizando a mão de obra indígena por meio do escambo, que significa a troca, e as primeiras expedições de proteção do litoral e de reconhecimento das nossas terras. Em 1530,
Portugal decidiu colonizar o Brasil para evitar as invasões estrangeiras. É o início de um próximo encontro. Porque, como diz o filósofo Piton da Escandinávia balcânica, tudo que é bom dura pouco, mas o suficiente para se tornar inesquecível. Eu queria ficar mais tempo, mas por hoje acaba. Até mais tarde. E o salário, ó.